Sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Edivânia, eu sou professora do curso de Biomedicina do Unisalesiano, e em nome do Unisalesiano, eu agradeço todas as participações e contribuições dos palestrantes, inclusive de você, aluno, né, participante deste congresso. Desde já eu gostaria de agradecer a presença da doutora Gabriele. Ela se chama Gabriele Alves do Nascimento, é biomédica, é habilitada em análises clínicas, né? Com muita satisfação, a Gabriele ela foi a minha estagiária e atualmente ela é pós-graduanda em diagnóstico por imagem pelo Hospital Albert Einstein, né? Que é um instituto israelita de pesquisa. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriele. Boa noite, gente. É um prazer enorme, né, estar voltando para a Casa Salesiana, né, como palestrante. Me chamo Gabriele e eu venho abordar com vocês um pouquinho sobre o papel do biomédico no diagnóstico por imagem. E eu vou dar uma ênfase na área que eu estou fazendo a especialização em tomografia computadorizada. Vou fazer para vocês uma breve apresentação sobre mim, né? Sobre a minha área e sobre o que eu atualmente estou fazendo. Quem sou eu? Eu sou biomédica, né? Como eu já falei, tenho 23 anos. A minha primeira habilitação foi em análises clínicas, porque quando a gente se forma, né, o conselho a gente já sai habilitada com análises clínicas. Atualmente eu sou pós-graduanda em diagnóstico por imagem pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Eu iniciei a graduação, né, após, agora em março, e termino em março do ano que vem. E atualmente eu também realizo o estágio na área lá. Eles oferecem 800 horas para a gente como bônus, mas o conselho mesmo ele só precisa de 500, tá bom? E eu vim abordar com vocês as 3 principais áreas da imagem, né, do diagnóstico. Eu vou falar com vocês também a respeito da ressonância magnética, da medicina nuclear e da tomografia. Então vamos lá, vou falar para vocês um pouquinho do diagnóstico por imagem. O que é o diagnóstico por imagem? Ele nada mais é do que uma forma da gente enxergar o interior do corpo do paciente. Durante uma anamnese, a gente pode ter a noção do que o paciente tem. Só que para visualizar bem, a gente precisa desses métodos, que nem a ultrassom, a medicina, a tomografia, a ressonância, o raio-x. E basicamente todo tipo de exame que produza essas imagens internas, ela vai ser considerado um diagnóstico imaginético, tá bom? Então vamos lá. Vou iniciar falando sobre a ressonância magnética, tá bom? Métodos de imagem. A ressonância magnética, ela nada mais é do que uma modalidade médica. O objetivo que ela tem é visualizar tanto a anatomia quanto os processos fisiológicos do corpo humano. E o funcionamento dela é através de um campo magnético e o pulso de radiofrequência. O que é esse pulso de radiofrequência? Após os prótons se agitar no corpo humano, eles vão relaxar e vão voltar ao estado inicial dentro do campo magnético do aparelho da ressonância. Então, ela não usa uma radiação ionizante, ela não tem ionização, o paciente não toma radiação alguma, porque ela é um campo verdadeiro magnético. E com isso, quando os íons de hidrogênio eles são agitados, ele gera sinais, e esses sinais vão ser captados por um scanner da ressonância, lá nos computadores, tudo, e vai gerar uma imagem. Essa imagem a gente vai avaliar através de escala de cinza. Onde tiver mais água, vai ficar mais cinza. Onde tiver menos água, o hidrogênio, tudo, fica menos, tá bom? Entenderam?
E o que também permite é analisar qualquer plano do corpo humano. Então, você vai conseguir realizar qualquer tipo que você queira ver, de ponta cabeça, de qualquer jeito, ela vai permitir. E ela pode ser realizada tanto com contraste quanto sem contraste. Já a desvantagem dela ela leva mais tempo em comparação a outros exames. O tubo, ele é estreito e desconfortável. E algumas pessoas que, por exemplo, têm claustrofobia, elas chegam extremamente apavoradas, porque elas têm medo. Tem paciente que ele não quer nem ver o tubo, eles literalmente, tipo, tentam ignorar. Tem gente que chora, tem tudo isso. E pessoas com marca-passo, ela não pode realizar porque ela acaba descompensando ou até mesmo gerando como eu posso dizer para vocês, algo não tão bom, não benéfico para o paciente, porque como o marca-passo ele tem uma pilha, essas coisas, acaba também descarregando, que nem celular mesmo. Dentro do campo, dentro da sala da ressonância, é extremamente proibido, porque também ele descarrega tudo. A ressonância, ela puxa. A gente tem os jacarezinhos que fica no crachá, né? Ele também, se você chegar perto, ele puxa. Tudo ele vai puxar. Então, quando o paciente vem, não pode ter zíper, não pode ter nada de metal que o campo magnético vai atrair. E as vantagens dela, ela não utiliza radiação e ela tem muito baixos efeitos colaterais. Doutora Gabriele, só uma perguntinha rapidinho, só para saber se isso aí é verdade. No magneto, fala que o ouro não puxa, é verdade? Ouro puro não puxa? Então, dizem que não, mas puxa também. Ah, tá bom, então, obrigada. Puxa também. A gente também orienta, né, para retirar qualquer coisa, não, também puxa, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a medicina nuclear. Elas são imagens, né, que ela pode ser realizada para avaliações, desde a função do corpo humano até a estrutura, tá bom? O que a gente faz na medicina nuclear de diferente? Injetado no paciente radiofármacos via endovenosa. E nessa via endovenosa, a gente vai utilizar a tomografia por emissão de pósitron. Nesse caso, ele tem radiação, tá? A medicina nuclear, ao contrário da ressonância magnética que não tem. E ela pode ser usada também como tratamento, tanto para o câncer de tireoide, câncer de próstata e câncer de intestino. E a gente realiza aqui, né, o PET-CT, que ela é auxiliada com a tomografia. No PET, a gente administra, né, a fluorodesoxiglicose. Ele é um análogo da glicose, ele é parecido. E ele ajuda a diagnosticar tanto Alzheimer, demência, epilepsia, doença de Parkinson, e tem, dentre outras coisas, mas essa é as principais. Aí também, dentro da medicina nuclear, a gente tem a perfusão do miocárdio. E a gente usa o MIB marcado com o tecnésio 99, tá bom? Esse M aqui é que ele é marcado. Aí ele ajuda no diagnóstico de infarto agudo ou do miocárdio, ou doenças isquêmicas do coração, tá? Às vezes a gente consegue diagnosticar problemas futuros na perfusão do miocárdio, viu? Não é só de imediato, aconteceu. A gente consegue, através da avaliação da estrutura, do metabolismo, prever e trazer um diagnóstico preciso para o médico, né, avaliar tudo isso. E a desvantagem é o custo do exame. Por exemplo, um PET, vamos colocar hoje, em alguns lugares, vai custar mais ou menos R$ 3.500. Fora o preço do equipamento, a infraestrutura necessária, porque você precisa ter
dentro uma radiofarmácia. Aqui no Einstein, a gente tem a radiofarmácia. Alguns radiofármacos vêm de fora, mas aqui dentro, um exemplo, a gente fabrica o galho 67. O galho 67, ele é usado para avaliar tumores e até mesmo inflamações. E as vantagens ela não necessita de intervenção cirúrgica. O resultado é rápido, a confiabilidade é excelente e através, como eu já disse e afirmo, ela pode identificar problemas futuros, tá bom? E ela é minimamente invasiva e não traz, assim, risco para o paciente. Vamos falar um pouquinho da tomografia, que é a área que eu sou extremamente apaixonada. Essa daqui é uma sala, né, do Einstein, dos pacientes externos. Aqui a gente tem a nossa famosa rosquinha, que eles assimilam, né, os pacientes com a rosquinha do Donuts. Aí a gente até brinca, às vezes, com as crianças que vão fazer. Ai, vem com a tia, vamos entrar na rosquinha do Donuts. Não faz barulho, tem tudo isso. Aqui a gente usa para aferir pressão ao término do exame. E aqui é uma bomba injetora de contraste, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. O que é a tomografia? A famosa tomografia. A tomografia ela é um método de imagem não invasivo e ela vai ser capaz de gerar imagens detalhadas do nosso corpo. E ela utiliza a radiação ionizante. Com isso, ela consegue fazer imagens da pessoa estacionária. O que eu quis dizer com a pessoa estacionária? Cortes transversais. A pessoa ela vai deitar na maca, a gente vai colocar no Gantry o laser de posicionamento, que a gente mais para frente também vou abordar com vocês, e a gente vai zerar na área determinada de estudo. E nisso, o que vai acontecer? A tomografia, ela utiliza raio-x nas imagens. E essas imagens, elas vão depender da densidade dos tecidos, que será expressa em unidade de Hounsfield, onde, quando eu tiver mais 1000, vai ser ossos, então ele vai ficar claro por conta do cálcio. Quando eu tiver água, ela vai ficar cinza. E quando eu tiver ar, por exemplo, na cavidade nasal, nas fossas nasais, tudo que tiver ar, ela vai ficar escura. Quando acontece isso, de mudar as densidades dessas estruturas, a gente vai ter que usar algumas terminologias, onde eu posso usar hiperdenso, hipodenso e isodenso. O que é cada um deles? Hiperdenso é quando eu vou olhar uma estrutura e ela fica branco, por exemplo, o osso, por conta do cálcio. E hemorragias e trombos, ela vai ficar branca. Por isso que a gente geralmente faz num AVC a fase com contraste e sem contraste, para ter a certeza, tá bom? E quando for hipodenso, como ar, água, gordura, ela vai ficar cinza a estrutura, tá bom? E isodenso, que no caso é o último, ela fica cinza ou dependendo um cinza escuro ou um cinza claro. Por exemplo, o que eu posso citar para vocês é o fígado, o rim, o baço, o útero, até mesmo o ovário, o músculo, o cérebro e até mesmo a medula óssea, tá bom? Como tudo começou, vamos lá. Tudo começou pelos esses dois caras aqui, o Alan e o nosso famoso Hounsfield, tá bom? Esse daqui é ele. Os dois criaram em 1972 e eles eram físicos. Em 1979, os dois eles ganharam o Prêmio Nobel em Medicina, na Faculdade de Medicina, pela invenção
da tomografia, como eles conseguiram, né, para avaliar tanto a fisiologia do corpo humano e trouxe vários benefícios para a gente. E até a gente chegar hoje, né, na tomografia, que tem, vamos dizer, muita especialidade, trouxe muita coisa boa para a gente. A nossa inteligência artificial também, tudo é um grupo. Ela passou por 6 gerações, então imagina. Antes, a gente, num exame de tomografia, demorava 150 minutos, o que vale a 2 horas e 30 minutos. Imagina você ficar deitada numa maca por 2 horas e 30 minutos, sem poder se mexer. E as imagens, ela demorava cerca de 30 dias para sair o filme. Imagina, você chega lá, eu tô com suspeita de AVC. Você vai demorar 30 dias para receber a imagem? Até lá, você já morreu. Atualmente, a gente demora de 10 a 30 minutos. Então, hoje, melhorou muito, nem se compara a antigamente. E as imagens, hoje em dia, a gente consegue liberar em menos de 24 horas, que nem mesmo aqui no Einstein. Às vezes, o paciente vem fazer 1h da tarde a tomografia, e ele tem, por exemplo, o médico às 4 horas. A gente consegue liberar para ele. A gente conversa com o médico radiologista, tudo, eles laudam e libera. A gente tem esse potencial em qualquer lugar que vocês forem. Porque não necessita do filme, né? Hoje em dia, só se for o médico exigir, mas não necessita. A gente consegue liberar tudo pelo aplicativo de demanda, né? De cada unidade, cada hospital, cada clínica vai ter o seu. E o primeiro aparelho de tomografia no mundo, ele foi instalado em Londres. E a primeira avaliação foi realizada em 1971, que antes ele foi criado para avaliar somente a parte da cabeça. E foi em uma mulher. Ela tinha um tumor no seu lobo frontal esquerdo. Então, era isso daqui que a gente tinha. Você deitava e colocava só a cabeça. E isso daqui fazia um barulho, mas um barulho que hoje a gente chega e fala assim, nossa, como evoluiu, porque é totalmente diferente. Às vezes o paciente também chega confundindo com a ressonância, porque a ressonância faz muito barulho. A gente fala, não, é mais tranquilo, porque realmente, gente, a gente não escuta assim barulho nenhum. É muito tranquilo de se fazer uma tomografia. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês é que o primeiro hospital no Brasil a receber a tomografia computadorizada foi o hospital daqui de São Paulo, da Beneficência Portuguesa, em 1977. Vamos falar um pouquinho da tomografia e suas vantagens e desvantagens. Vantagens. Em relação ao raio-x, ela possui a capacidade de visualização tridimensional do corpo, ou seja, eu consigo pegar, através dos protocolos, através dos programas que a gente tem, transformar ela em um corte sagital, coronal, axial, eu consigo deixar ela de ponta cabeça, eu consigo rodar ela para qualquer lado que eu quiser. Eu vou mostrar isso para vocês no final, que eu trouxe algumas imagens de tomografia em 3D para vocês verem. Hoje a gente tem a capacidade também de fazer a tomografia em 3D. E ela pode ser feita tanto com contraste radiológico ou sem contraste. Tudo vai depender do pedido médico. E ela é um padrão ouro no pronto atendimento, porque você nunca vai receber numa ressonância um politraumatismo, um AVC, você nunca vai receber, porque vai demorar muito, e a gente, nessas horas, a gente tem que correr contra o tempo, porque a vida do paciente depende da gente, então vai tudo para uma tomografia. Além disso, ela tem uma boa resolução, e com isso ela consegue trazer diagnósticos mais precisos. Além disso,
ela tem uma rapidez na realização, ela é, que nem eu falei, de 10 a 20, depende do exame, cada exame vai ter seu tempo. E quando comparada à ressonância, é muito menor o tempo. E a desvantagem é que ela tem radiação ionizante e algumas pessoas também podem desenvolver alergia ao contraste. Só que quando a pessoa relata ter alergia ao contraste, no caso, o contraste iodado, a gente dá como preferência e como tratamento em antes, né? Tem todo um preparo. A gente pede para ela tomar uma Allegra D de 12 em 12 horas e antes de realizar o exame. E a gente também pede para ela tomar um Merticoten, que é um corticoide, junto, apenas um. Já o Allegra, a gente faz em antes, né, com 12 horas, e depois, com 2 horas, a gente também usa ele para certificar que vai fazer efeito, que a pessoa não vai sentir nada. Só que a pessoa, o que ela pode sentir numa alergia ao contraste? Algumas pápulas podem surgir no rosto, ela pode ter coceira. Em casos mais graves, ocorre sim o fechamento de glote, mas é em casos extremamente graves. Aí vem a questão, né? A pessoa, às vezes, a gente pergunta, você tem alergia? Ela pega e fala, eu tenho alergia a camarão. Gente, não tem nada a ver, tá bom? Se você tivesse realmente alergia ao iodo, você não comeria sal. A gente come iodo no sal, por exemplo, para evitar problemas até mesmo de tireoide. O que acontece? A pessoa, ela tem reação ao camarão, a uma proteína que tem no camarão, não ao contraste iodado. É uma proteína que chama tropomiosina, mas em relação ao contraste iodado, ao iodo não tem nada a ver. Então pode tomar tranquilamente. O que ela tem ao iodo pode ser uma hipersensibilidade, mas com Allegra, com Merticoten, a gente consegue reverter. Qual o papel do biomédico no diagnóstico por imagem? É só apertar botão? A gente só escuta muito isso aqui. Não, gente, não é só apertar botão. A gente tem a função de passar instrução, informação ao paciente durante a realização do exame. Além disso, a gente opera o equipamento e processa as imagens para liberar para o médico radiologista. Às vezes, a gente precisa também debater com o radiologista algumas imagens, algumas alterações que a gente encontra, que às vezes o paciente não tinha e ele acabou tendo. Tem tudo isso. E é extremamente importante a gente saber quem quer ir para essa área. Uma dica que eu dou: estuda bastante anatomia, porque não tem como você vir para essa área e não estudar anatomia. A gente tem que saber patologias para pegar e fazer a aquisição da imagem, para trazer um diagnóstico preciso para o paciente. A gente tem que dar instrução, falar sobre o contraste, às vezes o paciente não quer tomar, a gente tem que ir lá, explicar, tem tudo isso. Aqui eu trouxe para vocês a agenda RIS. A agenda RIS, ela é universal. Ela é o sistema de informações de radiologia, tá bom? Em qualquer lugar pode ter. Tanto em clínicas, hospitais, em qualquer lugar. A diferença é que uns lugares vai ter mais botões e outros vão ter menos botões. Nela, a gente vai ter tudo sobre o paciente, a vida dele. Se você quiser saber tudo, vai ter lá. Vai ter pedido médico, vai ter observação, se o paciente tem alguma alergia, algum remédio, alguma coisa. Tem tudo isso. Os exames que ele fez no local, desde, por exemplo, 2005, você vai puxar, você vai ter tudo lá. Anotações da enfermagem, a gente escaneia tanto a anamnese e o termo de consentimento,
o horário de agendamento, a gente vai ter tudo lá, o tipo de plano, de que plano ele é, o tipo de exame, tudo. E através dele, a gente consegue também identificar quando ele chega no hospital, aí aparece lá na frente, né? Por exemplo, João de tal, na frente vai estar escrito hospital. Quer dizer que ele chegou no hospital. Ele está no hospital, ele pode estar sentado, ele pode estar em qualquer lugar do hospital. Quando aparecer que a secretária atualizar setor, é que o paciente ele está aguardando a equipe de enfermagem a chamar na recepção. Quando é dado o pré-INE, que é o procedimento inicial, o paciente ele foi para a sala e vai começar a realizar o preparo para o exame, porque cada exame exige um preparo. Quando tiver pré-fim, o paciente está pronto para entrar em sala para realizar o exame. Quando tiver proc-INE, o paciente ele vai estar dentro da sala de tomografia, já realizando o exame. E quando ele tiver com aquisição fim, é que o paciente ele já pode voltar para a sala de enfermagem, né, para retirar o acesso do contraste ou até mesmo ir embora, que já foi liberado. E quando tiver PROC, fim, as imagens já foram liberadas para o PACS, já foi para o radiologista e ela está correta no nosso sistema. O preparo para a realização do exame de tomografia. Quem faz tudo isso é a equipe de enfermagem, tá, gente? Primeiramente, é realizada a checagem da pulseira, tá bom? O que é isso? A gente chega, chama o nome da pessoa. Nisso, você vai perguntar nome, olhando a pulseirinha, tá, dela. Ela vai te falar o nome dela completo, você vai ver se tá certinho. A data de nascimento, você vê se tá certinho. O sexo, o prontuário. E você pergunta também sempre, e qual a tomografia? Para você ter certeza que você não vai fazer nenhum exame diferente daquilo que ele foi preparado a fazer. E a gente tem as pulseirinhas. Paciente externo, a gente usa amarelo. Paciente com risco de queda, a gente usa laranja. E risco de hipoglicemia, que é quando o diabetes cai, a gente usa azul. E paciente internado, a pulseirinha é branca, tá bom? Mas todo esse serviço é a equipe da enfermagem que faz. Mas dentro da sala de tomografia, a gente tem a obrigação de fazer essa checagem. A anamnese. A gente vai fazer todas as perguntas para o paciente, a equipe de enfermagem faz. Se ele já realizou o exame, se ele tem alguma cirurgia, há quanto tempo, se ele já realizou quimioterapia, se ele fuma, se ele tem alergia, ele vai descrever para você. Às vezes a gente olha assim, o paciente tem alergia à poeira. A alergia que a gente pega e está se referindo aqui é a remédio, tá bom? Aí ele vai colocar se ele é portador de alguma doença, se ele já teve asma, bronquite, broncoespasmo, tudo isso a gente tem que saber. E aqui no questionário de Shoik, para quem não sabe, ele avalia a função do sistema renal. Então, se a gente tiver algum sim nesse questionário, a gente vai ter que dosar a creatinina. Mas eu também vou explicar para vocês o porquê que a gente dosa a creatinina, tá bom? O valor da creatinina, o peso, se está em jejum, tudo isso a gente tem que saber. Aí aqui a gente pede para o paciente assinar, tá? Aí nessa parte, última parte, no caso, é para a gente, tanto o biomédico quanto a equipe de enfermagem é obrigada a assinar. Aqui é o termo de consentimento, que junto também vai. Explica todo o exame, desde o começo até o fim. Se a pessoa precisa fazer algo com contraste e ela vai se recusar, a gente tem que pegar e pedir para ela assinar e acionar o médico radiologista. Porque muitas das vezes as pessoas elas não querem que injeta contraste,
porque tem medo, porque tem alergia, não sei o quê. Só que não é assim, por acaso. Se ela pegar e falar assim, eu não quero tomar contraste, e o exame precisa de contraste, eu vou mandar para o radiologista. Como que ele vai laudar? Como ele vai ter a certeza, né? E a pessoa pode ser reconvocada. Mas por que eu estou sendo reconvocada? Ela vai perguntar para você. Porque você não quis tomar o contraste. Então, tudo isso ela tem que ter a ciência. Então, a gente deixa bem esclarecido para ela. Aqui é sobre o questionário de Shoik, que eu tinha falado. Por que se dosa creatinina antes de injetar o contraste? Caso tenha alguma resposta positiva no questionário de Shoik, eu acredito que vocês não saibam, né? Não, alguns podem ter o conhecimento, mas eu vou explicar. O rim, ele tem toda a parte, né, de excreção. Ele trabalha fazendo a excreção. E para quem não sabe, o contraste ele vai ser eliminado através dos rins. E quando o contraste ele não é absorvido pelo rim, não é excretado, ele pode se tornar hepatotóxico para o rim e trazer problemas para a saúde. Quando acontece casos da gente pegar e reconvocar o paciente, ele só vai poder tomar o contraste após 24 horas, tá bom? Do exame. Então, a gente sempre tem que ficar atento à creatinina e ao questionário de Shoik. Preparo do paciente. Se o paciente tiver algum metal, alguma coisa, ele vai ter que ir para o vestiário. Depende da área estudada, tudo vai depender, que nem se eu quero ver a parte do tórax, o paciente tem aquelas camisas, homem principalmente, aquelas camisas que tem metal, vai ter que ser retirado. Mulheres com sutiã que tem metal, vai ter que ser retirado. Não pode ter metal na área do corpo estudado, porque pode dar, dependendo, um falso negativo, porque às vezes pode mesclar muito a densidade. Então, a gente pede para retirar tudo. Aqui no Einstein, a gente usa essa caixinha para guardar os pertences, como brinco, corrente, anel. A equipe de enfermagem também é tudo, a parte dela. A pressão arterial é eles, que também faz a checagem. O acesso periférico, a gente não funciona no paciente, tá bom? Aqui na tomografia. E essa também é a parte da equipe de enfermagem. Preferir sempre o braço direito, porque ele é mais fácil para chegar no coração, chega muito mais rápido por causa das veias, dos vasos, tudo. E a gente faz um flush de soro para saber quanto que é o acesso, o fluxo que eu vou poder injetar. A maioria vem até 4,5, tá bom? Esse daqui é em casos de contraste. Proteção do paciente. É de suma importância isso, viu, gente? A gente usa o protetor de tireoide, que é esse daqui. Só se a gente for estudar essa parte, a gente não usa, tá bom? Óculos pumbrífero, também a gente usa, tá? No paciente, para proteger os olhos, porque se ele tomar muita radiação ou alguma coisa do tipo, hoje não, mas lá na frente pode ser que ele desenvolva uma catarata, alguma coisa. Então, é de suma importância. E o protetor de pelve. Esse daqui, ele tem esse clipezinho aqui, mas geralmente só tem uma fechadura aqui, é bem fácil de colocar. Tudo fica acoplado no tomógrafo mesmo, tá? Proteção do acompanhante. Quando é criança, a gente deixa o pai ficar em sala, mas fora isso, não, tá? Fora isso, a gente pede para os pais se retirar, ou acompanhante, seja quem for, mas quando é criança, a gente deixa. Aí a gente dá, geralmente, esse avental de chumbo, e ele pode ficar na sala. E ele assina também um termo que ele está tomando a radiação, que ele está ciente que ele está tomando essa radiação, tá bom? A gente também usa o protetor de tireoide, tá?
e dependendo, em alguns casos, o óculos pumbrífero. Só que não tem muita necessidade, mas o essencial é o avental de chumbo e o da tireoide. E essa é a proteção do biomédico. A gente não toma radiação, essas coisas, mas por segurança a gente tem que ter esse dosímetro. Esse daqui é o meu, ele foi trocado dia 1/9, né? Agora em setembro, em agosto eu estava com um, e agora ele foi trocado novamente, troca de mês em mês. Quando dá uma radiação acima, você é afastado. Aí, no caso, você vai para uma ressonância, você fica na área da ressonância, até eles medir o dosímetro novamente e para ver como que foi, se abaixou a dose, tem tudo isso. Mas ele é trocado mensalmente. Agora o nosso tomógrafo. Nesse tomógrafo, aqui é a nossa mesa, né? Aqui eu consigo erguer e abaixar a mesa. E aqui é os botões de acesso. Eu consigo mexer tanto aqui quanto no console. Aqui eu consigo subir e descer a mesa. Aqui também eu tenho essa opção. Eu consigo entrar com a mesa dentro do Gentry. Eu consigo sair com ela. Eu consigo ir com ela da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu consigo remover em caso, assim, se ela chegar a quebrar manualmente. Também consigo zerar para fazer o exame, porque quando o paciente entra, por exemplo, ele vai fazer seios da face, eu tenho que zerar ele aqui, nessa parte, no lábio superior, e pegar e zerar, porque eu quero só irradiar essa parte, eu nunca vou irradiar o paciente inteiro, tá bom? E a gente consegue apagar o laser, para não deixar o tempo todo ele ligado, né? E deixar na cara do paciente. E a gente consegue também, hoje em dia, antigamente a gente não conseguia, angular o Gentry. Eu consigo levar o Gentry para trás, trazer o Gentry para frente, consigo, um caso que eu posso citar para vocês, em crânio a gente faz muito isso, a gente angula o Gentry. A bomba injetora de contraste. Gente, é de suma importância. Aqui eu coloco o soro fisiológico, aqui eu coloco o contraste. Essa bomba, ela só pode ser usada durante 8 horas. Passou de 8 horas, eu não posso mais usar ela em paciente algum. Se você usou o contraste, se você não usou o contraste, você vai jogar fora, vai instalar a bomba de novo e vai fazer os procedimentos que você tem que fazer no dia. Por quê? Para trazer um benefício maior para o paciente e não colocar a vida do paciente em risco, tá bom? Ele só fica mesmo 8 horas, aí você tem que etiquetar tudo certinho, colocar o DRT, fazer tudo certinho, mas quem faz isso tão bem é a enfermagem, tá? A gente não faz. E sempre deixar o contraste aquecidinho, numa temperatura corporal de 36 graus. Por quê? Ele vai melhorar a viscosidade dele, porque o contraste ele é meio que denso. E até então a gente faz o teste, né? E antes de injetar o contraste. Quando o contraste não está passando no excesso, você sente ele vibrar e o paciente sente dor. E a gente deixa ele na temperatura corporal exatamente para não acontecer isso. Porque se acontecer isso, a gente vai ter um extravasamento do contraste. E a gente não quer isso para o paciente. Então, é extremamente importante a gente ficar atenta a isso, tá bom? Esse é o nosso console. Aqui a gente consegue também fazer daqui, né, com o teclado, manusear toda a mesa, tá bom? A mesa, ela entrar, ela sair. Às vezes o paciente não ficou numa posição correta, eu consigo virar o paciente, não o paciente, fazer tudo a mesa, tá, gente? É o bonequinho que ele tem. Aí você coloca o paciente entrando de cabeça, o paciente saindo, a gente consegue fazer tudo por aqui. E aqui esse botão, ele faz disparar o que eu quero fazer. E aqui tem todos os protocolos. Aí, através dos protocolos, a gente vai vendo a área
e a gente vai apertando ele, aí ele vai gerando a imagem para você. Aqui está um suporte de crânio. A gente usa esse suporte para estudar a parte do crânio, seios da face, tá? E aqui a gente, na tomografia, a gente tem janelas. A janela óssea, ela vai permitir a gente distinguir o que é córtex e o que é medula, de ossos longos, tá bom? E quando eu for estudar partes moles, a gente vai na janela de partes moles, que é a visualização dos órgãos, cavidades, dos vasos, do mediastino. E tem a janela pulmonar, que também a gente, na janela pulmonar, a gente veja os vasos, né, do pulmão e do parênquima pulmonar. Então, para cada coisa, eu vou visualizar em uma janela. Vamos falar um pouquinho de exames. TC de crânio. A gente usa a tomografia de crânio em casos de cefaleia, tontura, convulsão, acidente vascular, cerebral, trauma, estagiamento tumoral, hidrocefalia, controles. E para cada tipo de exame, eu vou ter um tipo de anamnese. Então, para cada exame, eu vou olhar lá, tem uma anamnese a ser feita, tá bom? A gente tem que saber na TC de crânio, dor, se o paciente tem dor pontual, o tempo de sintomas, lateralidade, tontura, se ele tem visão dupla, febre, tudo a gente tem que saber, tá bom? Antecedentes clínicos, se ele tem cirurgia no local, tudo. E a gente usa contraste em alguns casos, né? No caso de infecções, tumores, tonturas, e nela a gente vai realizar a fase com contraste e sem contraste, tá bom? E para saber o tanto de contraste que eu vou injetar no paciente, a gente faz 1,5, né, que é o protocolo, vezes o quilo, tá bom? E a gente injeta num fluxo de 2 ml por segundo a injeção do contraste. O posicionamento. Ele vai ser no órbito meatal, na parte horizontal, tá bom? O centro da cabeça vai ficar na lateral, tá? Tem que ficar bem atento a isso. E o centro do nariz vai ficar na vertical. E a gente vai zerar na região do lábio superior. Aí a gente vai fazer o quê? Terminou lá, o enfermeiro sai, a gente pega também sai, que a gente ficou lá conversando com o paciente, orientando, faz a programação do exame. Ela vai ficar assim, caldo cranial, o limite superior ele vai ficar na alta convexidade craniana e o limite inferior, no caso da tomografia de crânio, vai ser no forame magno, tá bom? Na base do crânio. Tomografia de seios da face, tá bom? Seios da face é uma coisa, face é outra, tá? Seios da face, eu vou estudar somente os seios da face. Face, eu vou pegar o rosto da pessoa inteiro. As principais indicações são sinosopatias, pré e pós-cirúrgico, traumas faciais, celulite, avaliação da cavidades paranasais, apneia do sono. E também a anamnese é diferente, você vai seguir essa anamnese. Em alguns casos, a gente usa também contraste, celulite, né? E abscesso e tumores. E a gente também faz 1,5 por quilograma e 2 ml o fluxo que a gente vai injetar o contraste. O posicionamento vai ser do decúbito dorsal, a cabeça para dentro do gantry, braços do lado do corpo, você não pode deixar o paciente para cima, assim, na cabeça, essas coisas, o braço, é sempre do lado do corpo. O alinhamento vai ser com os olhos, área horizontal, na altura do seio maxilar, tá? E aproximadamente no arco do zigomático, próximo da bochecha. E o centro do nariz vai ficar na vertical. Aí a gente, para seios da face, a gente zera no lábio superior. Quando for face, a gente vai pegar inteiro, desde os seios da face até a mandíbula, tá bom?
Nesse caso, quando for para a apneia do sono, a gente vai pegar o osso ióide, tá bom? E a programação do exame, a orientação, né, da aquisição, é um cano cranial e o limite superior é o seio frontal. Aí aqui, em vermelho, tá a programação para face, em amarelo tá a programação para seios da face, porque tá cortando na parte superior. Aí tem a tomografia de pescoço, que a gente usa em casos de abscesso, ronquidão, mas o que a gente pega principalmente aqui é para glândulas, avaliação de nódulos e tireoide. Aí a anamnese também vai ser um pouquinho diferente. Você tem que perguntar também se ele tem presença de nódulos palpáveis. E o contraste no ATC de exame a gente usa muito, tá bom? É indispensável o contraste. A gente faz 1,5 também por quilo. E o fluxo para injetar o contraste a gente faz por 2 ml por segundo. O posicionamento nesse tem algo diferente. A gente tem que pegar esse extensorzinho, pedir para o paciente puxar, por conta que tem paciente que não tem o pescoço, tá? Então, vai dar um artefato para mim na imagem do ombro. Eu tenho que pedir para ele puxar mesmo, para o meu ombro descer. Nisso, com o meu ombro descer, eu vou falar para ele que ficou certinho, ele fica segurando o extensor até o final do exame, tá? E a programação desse exame é no limite superior, abaixo da célula túrcica e próximo à base do crânio. Eu não pego o crânio todo. E o limite inferior vai ser abaixo da clavícula, tá? E a gente estende um pouco para baixo, caso tenha suspeito de bócio mergulhante. Mas fora isso, não precisa. Aqui, a gente pega também muito tomografia de tórax, principalmente para check-up, tá bom? A gente também precisa usar, em alguns casos, né, o contraste, tá? Um caso que eu posso citar é derrame pleural, a gente usa. Aí a gente muda um pouquinho, por ser uma estrutura maior, o fluxo, né, que a gente vai injetar. Vai ser 1,5 por quilo e a gente vai usar 3 ml por segundo. E a gente faz essa anamnese também. Posicionamento do paciente no Gentry. Prestem bem atenção, tá? Nesse caso, a gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal, ele vai ficar deitado em decúbito dorsal, os pés vão entrar no Gentry, os braços do paciente você não pode deixar aqui, você não pode deixar do lado. Você coloca um travesseiro e fala para o paciente, ergue o braço para cima. E ele tem que erguer o braço e ficar. Só em casos, essa semana mesmo, a gente pegou um caso de uma paciente que ela precisava fazer, só que ela tinha quebrado a clavícula e ela não conseguia movimentar o braço. Aí a gente teve que conversar com o radiologista, tudo. Aí ele pediu para a gente colocar uma toalhinha e ela fez o exame, só que ela colocou assim mais para baixo. Pegou? Pegou. Teve artefato? Teve artefato. Só que nesse caso, a gente passa no CEMAR, né? Em alguns casos. No CEMAR a gente usa principalmente para tirar artefatos de metal, quando o paciente tem alguma prótese ou alguma coisa. Mas tem exames, nem tudo, principalmente em pacientes internados, a gente vê muito isso, tá? E o alinhamento vai ser com a linha mamária horizontal, tá? Tem que ficar na linha mamária. Não precisa, assim, necessariamente pegar a pele, em alguns casos, mas é bom dar aquele chorinho na lateral. E a altura na lateral, ela vai ficar nas axilas, tá? Você pega as axilas e no centro externo você vai até o final do pulmão e dá um chorinho também aqui. Porque se ele fazer uma respiração diferente, eu vou conseguir pegar. O limite superior ápice pulmonar
E o inferior é no polo renal superior. Então, eu pego e dou o chorinho aqui embaixo. Aqui, no caso, se o paciente vai respirar ou se o paciente não respira, eu consigo saber. Na inspiração, a gente fala que a traqueia, ela fica essa bolinha. Ó, ela fica redondinha. Na expiração, quando o paciente faz a expiração, a gente fala... Eu decorei assim, porque foi uma forma mais fácil. E entendi assim também. Ele fica uma janelinha. Olha como muda o formato. Aqui redondinho, e aqui ela fica uma janelinha. Então, a gente consegue saber se o paciente respirou, se ele não respirou, como que ficou. Aqui é um nódulo pulmonar. Olha o contraste chegando nas artérias pulmonares, nas veias, ó. Uma consolidação pulmonar também. Olha como fica falhado. E o vidro fosco. Vidro fosco a gente viu muito na pandemia, né? E bronquiectasias. Aqui é um derrame pleural, tá? Um derrame pleural e um pneumotórax aqui. E a fibrose pulmonar, a gente vê esses nódulos. Olha como fica cheio de grânulos. O MPR, a reconstrução multiplanar. A reconstrução multiplanar, a gente fala que é nosso filtro do Instagram, porque nele a gente consegue analisar a imagem em diferentes cortes. Se eu quero avaliar no coronal, axial e sagital, a gente consegue mudar os ângulos, a gente consegue aplicar o filtro de reconstrução. E nelas é importante também saber os planos, viu, gente? Na faculdade, às vezes, a gente não dá muito valor, mas é extremamente importante, tá bom? Plano sagital. Ele vai dividir você no meio, tá? Plano coronal. Ele vai dividir você cortando o seu corpo em posterior e anterior. E o transversal, ele te corta um meio. Então, aqui a gente consegue fazer tudo, ó. Eu posso adquirir ele em qualquer plano e aqui eu vou conseguir reconstruir a imagem do jeito que eu quiser. E a reconstrução em 3D. Gente, eu amo fazer reconstrução 3D, tá? É cada imagem linda que seus olhos chegam a saltar. O que é essa reconstrução em 3D? Após os cortes serem gerados durante o exame, né, lá na tomografia, a gente utiliza um sistema geoespacial, X, Y e Z, para criar a imagem que vai ficar em 3 dimensões. A gente só faz mesmo quando vem lá escrito no pedidinho médico, imagem em 3D. E ela é solicitada quando geralmente o médico precisa analisar com mais precisão ainda, e a gente vai arrumar um posicionamento de alguma estrutura e a gente consegue avaliar. Aí aqui eu trouxe para vocês ver. Isso daqui foi uma menina. Esse Instagram, se vocês quiserem seguir, 3D Tomografia, ele tem vários casos do Einstein mesmo, dos biomédicos do Einstein, e aqui tem vários casos que eles postam das reconstruções que a gente faz, tá bom? Essa foi uma queda de skate, ela tem uma fratura aqui, ó, e ela está se comunicando com o rádio distal, tá? E ela tem uma extensão à superfície, né, articular do radiocarpo, olha. E você consegue colocar partes moles, você consegue construir do jeito que você quiser. Ó, essa daqui eu colocaram as partes moles, né, o músculo, e a parte do osso. Isso daqui é de uma criança. Isso aqui é de uma criança. Ela estava brincando no balanço e ela caiu. Ela teve uma queda no balanço. E ela teve um trauma, ó. Você consegue ver bem detalhado, ó, o trauma dela. Bem detalhado. Aqui eu consigo virar a imagem. E ela teve um trauma no crânio encefálico. Não. Ela teve um trauma, uma fratura, no caso, né? O crânio encefálico tá no último. Esse daqui foi a criança do balanço. Ela teve uma fratura no temporo parietal, que é aqui, ó.
Aqui é o tempo parietal, olha. E afundou, né? E ela teve que fazer uma cirurgia, ó, o pós-cirúrgico dela. A gente consegue ver até isso. Ela teve que fazer uma cirurgia porque estava compensando o giro temporal adjacente dela. E conseguiu reconstruir. Esse daqui, ó, ele foi um trauma. Foi de acho que de uma senhora esse. E ela tá com essa redinha porque ela teve, né, o trauma e ela teve que fazer uma limpeza. Olha, aqui o ponto, tudo certinho, a gente consegue ver bem detalhadamente, tá? E depois eu não vi se tinha, mas não tinha. A fratura. E aqui foi onde ela fez a limpeza. Porque tinha pus, as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra em si. Espero que possa ter trazido para vocês mais conhecimentos, né, sobre essa área fantástica. E caso vocês tenham interesse e quiserem tirar alguma dúvida, esse é meu Instagram, BiomedGabi. Pode me mandar mensagem que eu respondo, ou até o e-mail também que eu respondo, tá bom? E aqui uma frase para vocês. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonhe, não importa quanto seja o tamanho do seu sonho, porque se a gente sonha, a gente é capaz de realizar. Obrigada pela atenção. Boa noite. Então, Gabriela, eu estava vendo essas imagens em 3D, que coisa linda, são maravilhosas, é impressionante como que faz uma reconstrução, né? Parece que você está vendo o osso na sua frente mesmo, ali fisicamente, né? Coisa linda, eu amei. E, Gabriele, você até acabou respondendo a minha pergunta, né? Em que eu ia perguntar mesmo, quais são as disciplinas ou competências que um aluno de biomedicina ele deve se atentar mais para seguir a área de diagnóstico por imagem, que a gente sabe que é uma área super complexa, né? E que necessita de muitos estudos, de muita especificidade. Você citou anatomia, né? Teria mais alguma disciplina que você fala assim, ó, isso aqui é de extrema importância? Gente, tudo. Porque, assim, tem casos que você vai ter que debater com o radiologista. Por exemplo, chega alguma coisa, você tem que olhar e falar assim: ah, isso é um derrame pleural. Você vai falar assim: ah, eu não tenho a obrigação de saber. Você tem a obrigação de saber, porque você tem que debater, você que vai adquirir a imagem. A única coisa que o radiologista vai fazer é laudar para você. Isso a gente não faz, mas a gente tem que saber. Então, desde histologia, bioquímica, porque vocês viram que tem que dosar no questionário de Schoik, a Creatinina também, né? Tudo isso. Então, é de suma importância. Anatomia também. Vocês têm excelentes professores na faculdade, eu falo isso porque eu passei por isso há 4 anos atrás. Eu tive excelentes e vocês têm uma equipe que vocês podem sugar, viu, gente? Suga bastante eles, porque eles são maravilhosos. Mas a anatomia, fisiologia, tudo, nada é descartado. Eu diria tudo, um pouquinho de cada coisa. A gente tem que saber. Doutora Gabriele, gostaria de agradecer as suas preciosas contribuições, que eu tenho certeza que tais conhecimentos vão agregar muito nas vidas profissionais dos nossos alunos. Né? E também gostaria de agradecer vocês, alunos, pela participação, que este evento lhe sirva, né, como uma base a mais para a vida acadêmica e profissional de vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado.